Olá, olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Simone Capucci, psicóloga, e estou aqui hoje, como prometido, para falar um pouquinho sobre ansiedade. Se vocês assistiram o primeiro vídeo, vocês já estão começando a entender um pouquinho da importância da nossa autoestima em todos os outros processos mentais, sentimentos e emoções que a gente experimenta por aí, né? No nosso dia a dia. Se a gente está com uma autoestima abalada, a gente acaba minando a nossa autoconfiança, a gente acaba desenvolvendo inseguranças, medos, preocupações excessivas com o julgamento dos outros, e aí com isso a gente vai se encolhendo, a gente vai se diminuindo, a gente vai ficando retraído e a ansiedade surge, né? Uma forma de tentar amenizar isso, resumidamente, como eu falei no primeiro vídeo, né, é conversar com você mesma com um pouco mais de carinho, prestar atenção em como estão os seus diálogos internos, né, se observar no seu dia a dia, enfim, perceber que importância, que peso que você está dando para as coisas, para as pessoas, valorizar as suas qualidades, valorizar os teus acertos, valorizar as tuas conquistas, olhar no espelho e gostar do que você vê, tanto em relação ao corpo físico, quanto em relação à sua personalidade, a quem você é. Enfim, a gente conversou um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo, né? Eu estou esmiuçando um pouco. E hoje, então, falando da ansiedade, uma outra coisa que dificulta muito, né, o controle da ansiedade, que é a reflexão que eu quero propor para vocês, é a dificuldade de aceitar algumas coisas. A dificuldade de aceitação, aquilo que a gente pega e agarra e não quer soltar de jeito nenhum porque não aceita, né? Eu gosto de fazer uma comparação com aquele ditado que diz ficar dando murro em ponta de faca, né? O que acontece se a gente fica dando murro em ponta de faca? Os dedos vão sangrar. A gente vai conseguir conquistar alguma coisa desse jeito, dando murro em ponta de faca, além de dor, de sangramento? Não, né? Eu não tô aqui querendo incentivar ninguém a cair em comodismo, tá, gente? De aceitar qualquer coisa, aceitar que os outros nos desrespeitem, ou aceitar que você não alcançou algum objetivo, aceitar que simplesmente as coisas não estão como você gostaria e tá tudo bem, vai ficar assim. Se você tem uma forma de reverter a situação, né? Se é alguma coisa que depende de você ir atrás, lutar, brigar e conquistar, corrigir, melhorar, ok, bora lá. Eu tô aqui falando de coisas que não dependem de você, que não dependem só de você e que você não aceita, né? Às vezes o motivo da nossa ansiedade é a necessidade que a gente tem de controlar o comportamento do outro ou de controlar situações que estão ao nosso redor, como se isso fosse possível. E aí, quando a gente não consegue, as coisas fogem do nosso controle, o nosso nível de ansiedade fica lá em cima, porque a gente não aceita. A gente não aceita que as coisas ao nosso redor nem sempre vão funcionar da maneira como a gente quer, ou da maneira como a gente acha certo, ou da maneira como a gente acredita que deveria ser. A gente não aceita que as pessoas se comportem de maneira que a gente desaprova, que a gente considera errada, e aí aquilo vai aumentando a ansiedade, aquilo vai sendo motivo de conflito, aquilo vai despertando o que na psicologia a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, aquilo vira um martírio e fica na cabeça, e fica martelando, e fica incomodando, e a gente fica batendo naquela tecla de que o fulano não podia ser assim, de que o Beltrano não devia ter feito isso, que o Brasil não deveria estar como está, ou que tal coisa não poderia ter tomado o rumo que tomou, ou que a nossa família não deveria se relacionar como é, ou o meu marido não deveria ser como ele é. Gente, algumas coisas a gente tem que aceitar e outras a gente tem que resolver. É diferente de ficar dando murro em ponta de faca, né? Como eu falei no vídeo anterior, a gente tem que se amar e a gente tem que se respeitar. É o passo número 1 para desenvolver uma boa autoestima, né?
Mas a gente tem que entender que, se não é uma questão de que o outro está de fato nos agredindo, ainda que psicologicamente ou emocionalmente, se não é uma questão de desrespeito, se não é uma questão de ataque, se simplesmente a situação é algo que a gente está se indignando pelo simples fato de não concordar, né? É diferente de estar se sentindo agredido. Pelo simples fato de não concordar, a gente está se martirizando e elevando o nosso nível de autoestima à toa, de ansiedade à toa. Tá? O nosso nível de autoestima não, nosso nível de autoestima a gente tem que elevar, a gente está elevando o nosso nível de ansiedade à toa, por tentar controlar o comportamento do outro ou por tentar controlar eventos que acontecem ao nosso redor, e é um controle que a gente não tem, né? Isso foge. Então, o que nos resta? Aceitar, né? Como diz aquele velho ditado, aceita que dói menos, ou então corta o mal pela raiz, né? Vamos pegar aqui um exemplo hipotético de uma pessoa que está apanhando do marido e sofrendo agressões físicas, verbais, emocionais, psicológicas, enfim, uma relação completamente tóxica. Ai, Simone, eu tenho que aceitar? Gente, lembra do vídeo 1 do que eu falei da autoestima? Claro que não. Mas não adianta ficar esperando que a pessoa vá mudar e insistindo, porque vai mudar, porque vai mudar, porque vai mudar. A gente entra num fator gerador de ansiedade. Então a gente tem que se amar, colocar um ponto final em relacionamentos tóxicos, quando de fato eles são tóxicos, porque as pessoas não vão mudar para nos agradar, ou não vão mudar porque a gente acha errado o que elas estão fazendo. Mas a gente tem que reconhecer que um relacionamento, seja ele a dois, afetivo, ou de amizade, ou de coleguismo, enfim, a gente tem que reconhecer quando a presença de uma pessoa ou de um ambiente está nos fazendo mal e acionar aquele botãozinho da economia interna, né? De nos poupar, de nos respeitar, no sentido de não precisar nos expor a uma determinada situação que é desagradável, ok? Mas, o que a gente não consegue mudar, a gente tem que aceitar, tá? Não adianta ficar entrando aí em crise de ansiedade, querendo que as pessoas ou o mundo ajam e se comportem da forma como a gente acha que deveria ser. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho mais técnico. Eu fiz uma introdução aí para provocar uma reflexãozinha para vocês, né? Porque afinal de contas faz parte do meu papel enquanto psicóloga. Gostaria que vocês pensassem nisso, né? O que é que vocês vêm aceitando e que vem sendo fonte geradora de ansiedade e que, portanto, deveria ser um mal cortado pela raiz, colocado, né, como de lado à parte na sua vida, o que você deveria se colocar em primeiro lugar e se proteger daquilo, e o que você não vem aceitando e que está na hora de aceitar e soltar para parar de se martirizar com aquilo, porque não depende de você e não está no seu alcance resolver, mudar ou controlar. Essa é a reflexão de hoje. Agora a gente vai para a parte técnica, que é como controlar uma crise de ansiedade. Nós temos alguns mecanismos técnicos mesmo, que a gente faz uma coisa que na psicologia também a gente chama de treino de habilidades. Conforme a gente vai fazendo, daqui a pouco a gente cria aquele hábito e quando vê, tá naturalmente utilizando essas técnicas sem esforço nenhum. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa, no começo, se esforçar um pouquinho para utilizar essas técnicas. A primeira técnica de controle de ansiedade que eu gosto de passar para os meus pacientes, e ela é a primeira porque ela é infalível e ela é a mais rápida, você pode estar no nível de ansiedade hard. Se você parar 5 segundos e se concentrar para utilizar essa técnica, você consegue controlar o teu nível de ansiedade imediatamente. O que acontece? É o controle da respiração. É simples, mas precisa praticar. O nosso corpo, eu gosto de explicar um pouquinho por quê, tá, gente? Eu quero que vocês façam, mas eu quero que vocês entendam por que vocês estão fazendo isso. Não é só, eu vou fazer porque a Simone falou. Não, vamos entrar um pouquinho na parte científica, na explicação científica disso.
O nosso corpo, a gente tem, como os demais animais, um instinto de defesa. A gente tem uma questão na respiração que a gente já nasce com isso, é instintivo, que é o fato de mudar a frequência, o ritmo e a forma como a gente respira sempre que nós estamos em perigo. O que acontece? Quando a gente está numa situação ameaçadora, a gente passou um susto, a gente atravessou a rua distraído e um carro freou em cima e quase atropelou a gente, ou a gente está andando na rua e de repente viu alguém meio estranho, mulher passa muito por isso, a gente começa a andar um pouco mais rapidinho porque está com medo de ser assaltado, uma rua deserta, tem uma figura lá que pareceu ser um pouco mais ameaçadora. Enfim, qualquer situação de perigo que o nosso cérebro identifica como perigosa, a gente começa a fazer respirações curtas, torácicas e ofegantes. O que acontece? O cérebro entende com esta respiração que nós estamos em perigo. E aí ele aumenta a nossa adrenalina e aumenta o nosso nível de ansiedade, que é para nos dar a reação de luta ou fuga, né? Quando a gente está numa situação de ameaça, ou a gente foge ou a gente luta. E esse é o nosso instinto, é nato, a gente nasceu assim, né? Com esse mecanismo. Então, toda vez que a tua respiração for torácica, curta e ofegante, o teu cérebro vai aumentar o teu nível de ansiedade e de adrenalina, porque ele vai entender que você está precisando se defender. Como é que corrige isso quando nós não estamos numa situação de ameaça? A gente só se estressou com alguma coisa, ou ficou nervoso com alguma coisa, ou está de fato ansioso porque está esperando que alguma coisa venha acontecer amanhã ou depois, e quer que aquilo chegue logo, ou não quer que aquilo chegue logo e está muito preocupado. Nesse tipo de situação, a gente entra com essa respiração torácica e com isso a gente aumenta a nossa ansiedade. Para corrigir isso, a gente tem que, por um breve momento, se concentrar um pouquinho na forma como a gente está respirando e corrigir, respirar da maneira correta, que é a maneira que a gente respira quando está relaxado, dormindo, assistindo uma televisão, que é com o abdômen, com a barriga. Eu gosto de dizer para as crianças que é como a gente tem que imaginar como se estivesse enchendo um balãozinho de ar, uma bexiga. Então a gente vai puxar o ar bem devagar, concentrando ele lá na barriga e do mesmo jeito soltando ele bem devagar, murchando a barriga, como se fosse um balão de festa que você enche, solta o ar e esvazia. Enche de ar, solta o ar e esvazia. Quanto menos você mexer o tórax e mais o abdômen, mais correta é a sua respiração e mais rápido você vai conseguir controlar o teu nível de ansiedade para sair de uma crise, ou de uma insônia, ou enfim, qualquer situação. Apresentar um trabalho lá na frente dos colegas na escola que te deixa nervoso, nervosa. Antes de chegar a sua vez, você pode ir sentadinho fazendo essa respiração. Deitou para dormir, o pensamento está acelerado, a cabeça não para, tá dando insônia, entra com essa respiração, vai desacelerando os pensamentos, os músculos vão destensionando, porque o cérebro começa a entender que nós não estamos em perigo e que então ele pode relaxar. E a gente mandando o comando certo para o cérebro, imediatamente a gente já sente, porque é uma coisa muito rápida mesmo, né? Então, respirou com o abdômen, tá lá, tá nervoso, tá ansioso, vamos começar do começo. Tá nervoso, tá ansioso, tem um trabalho para apresentar, ou tem uma entrevista de emprego, ou tá preocupado com alguma coisa que você não vai poder resolver agora, mas está te tirando o sono, você não consegue parar de pensar nisso, ou tá nervoso porque teve uma discussão com o namorado, com a namorada, com o marido, com o filho, seja lá o que for. Não é o momento de você resolver, você não vai poder resolver isso agora, então só te resta se acalmar. Percebe que a tua respiração está no tórax, curtinho, ofegante, rápida, que a gente fica, e corrige. Para, puxa o ar bem devagar, coloca uma mão no tórax e a outra no abdômen, lá embaixo na barriga, observa para onde o ar está indo,
Se a mão do tórax está mexendo, se é no tórax que a gente está jogando o ar, corrige, joga para a barriga, joga para o abdômen. Vai precisar de um pouquinho de concentração para isso, e essa concentração também é estratégica, porque se concentrando em corrigir a respiração, a gente desacelera o pensamento. Não tem como se concentrar em corrigir a respiração e manter o pensamento acelerado, se martirizando com aquilo que estava incomodando. Aquilo acaba ficando de fundo porque você está pensando em outra coisa, em corrigir a respiração. Então, enquanto estiver no tórax, concentra mesmo, para puxar o ar bem devagar. Quanto mais devagar puxar, mais fácil vai ser de jogar para a barriga. E aí estufa mesmo a barriga lá na frente, enchendo ela de ar. E aí esvazia ela toda, soltando o ar. E estufa mesmo de novo, puxando o ar bem devagar. E solta bem devagar, esvaziando a barriga, tá? Procurem sempre mexer a barriga nessa respiração e fazer ela o mais lenta possível, para relaxar mesmo, para soltar, para dar aquele soninho, ou para a cabeça descansar daquilo que não sai da cabeça e não para de incomodar, ou para conseguir se concentrar melhor na hora de apresentar um trabalho. Eu trabalho muito com atleta também, gerenciamento de emoções pré-competitivas. Eu oriento muito essa respiração antes de entrar em prova numa situação de competição, porque além de tudo, essa respiração mais profunda e diafragmática, ela oxigena o cérebro, então ela também aumenta foco, atenção e concentração, ao mesmo tempo que diminui a adrenalina e diminui a ansiedade. Então é bom para relaxar, é bom para melhorar desempenho, é bom para raciocinar melhor, é bom para quando a gente está muito nervoso, precisando tomar uma decisão e com a cabeça quente não consegue fazer essa respiração, baixar essa adrenalina, e aí com a cabeça mais fresca parece que dá um tilt até, né? Nossa, clareia. Vem aquela ideia e a gente fica até pensando, nossa, mas como é que eu não pensei nisso antes? É porque precisa mesmo estar relaxado e estar tranquilo para poder ter uma concentração e um raciocínio melhor. Outra técnica muito importante para controlar a ansiedade é a autoobservação. Mesma coisa que eu falei sobre a autoestima, para a gente se conhecer, para a gente se perceber. Quando a gente se auto-observa, a gente percebe como a gente está se sentindo em cada momento da nossa vida, em cada tarefa, em cada fazer. Desde a hora que acorda, desde a hora que senta para fazer uma refeição, esse alimento de fato é prazeroso para mim? Eu realmente estava com vontade de comer isso? Eu estava com fome? Ou eu estou no piloto automático, comendo o que eu como todo dia mesmo? Nem parei para pensar. Na correria, abri a geladeira, foi a primeira coisa que eu vi pela minha frente. Quando você está conversando com uma pessoa, na companhia de alguém, se perceber, olhar para dentro de você. Realmente eu gosto dessa companhia, realmente é prazeroso estar aqui, eu realmente estou me sentindo bem onde eu estou feliz morando dentro de mim, nisso que eu estou fazendo nesse exato momento. Essa autoobservação ela é importante para isso, para tirar a gente do piloto automático, puxar um pouquinho o freio de mão e se conhecer melhor e descobrir se aquilo que a gente está fazendo realmente está fazendo bem para a gente. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Se auto-observando, a gente também observa os nossos pensamentos, porque eles são muito rápidos, eles são muito automáticos até que a gente aprenda a controlá-los, né? E então é importante a gente parar para conhecer o padrão de pensamento que a gente tem, que é tão automático que às vezes ele está passando pela nossa cabeça e o nosso corpo está reagindo a isso e a gente não está se dando conta. Então vamos ver que tipo de pensamento que a gente tem, se são pensamentos ameaçadores, se são pensamentos negativos, se são pensamentos catastróficos, se você é uma pessoa que tem uma tendência a acreditar que nada na tua vida vai dar certo, se você antes de começar qualquer coisa já pensa, eu nem vou fazer porque vai dar errado mesmo, ou se você tem qualquer coisa para fazer e já faz acreditando que aquilo vai dar errado, uma entrevista de emprego, uma prova na escola,
uma atividade esportiva, uma aula de dança, que há um tempão você está querendo começar a fazer, não começou até agora, porque eu vou começar, depois eu não termino, ou não vai dar certo, eu vou, mas eu sei que já vai dar tudo errado, ou então vai dar tudo errado mesmo, eu nem vou. Que tipo de pensamentos que vocês vêm tendo? Isso é muito importante porque, de novo, instintivo e automático. Gente, é mecanismo cerebral, é neurociência isso, tá? Nós também temos uma tríade de que todo o nosso pensamento gera um sentimento e, consequentemente, a gente se comporta em cima daquilo. Tá? Então essa ideia de que pensamento positivo faz milagre, a gente tem que sempre pensar positivo, a gente tem que sempre acreditar que tudo vai dar certo, não é uma coisa mística, não é uma coisa milagrosa, não é uma coisa lá da galera da meditação, que eu admiro muito, que eu acho muito legal. Essa respiração que eu ensinei para vocês é muito usada na meditação, é muito usada no yoga. Mas quando a gente fala em meditação, algumas pessoas já têm, não é pra mim, não tenho paciência porque eu sou muito agitada. Então não, gente, são coisas simples, tá? Como eu falei de mecanismo cerebral mesmo. Respirar e controlar o pensamento, porque tudo que a gente sente está ligado a um pensamento, né? Vocês podem começar a perceber. Se vocês pararem para começar a lembrar de uma coisa muito ruim que viveram ou imaginar que futuramente pode acontecer uma coisa muito ruim, você já vai se sentir angustiado, você já vai se sentir nervoso. Aí vai começar a dar aquela coisa, né, que a gente chama aquela coisa, a gente não sabe nem traduzir em palavras o que é. E daqui a pouco a gente está se comportando com sintomas de ansiedade, comendo além do que precisa, ou quem desconta no cigarro fumando demais, quem desconta na bebida bebendo demais. Enfim, tem várias formas assertivas de extravasar a ansiedade, a gente vai falar disso também, mas até que a gente aprenda e conheça, muitas vezes as pessoas escolhem válvulas de escape não tão assertivas aí, né? E isso tudo é desencadeado pelo quê? Pelo pensamento. Um pensamento ruim gerou um sentimento ruim e principalmente a maioria deles vai ser ansiedade e angústia, e com isso a gente vai se comportar como uma pessoa que está sentindo ansiedade e angústia se comporta, né? Daí é individual de cada um. Tudo isso a gente controla no pensamento, é treino de habilidade. Tem que estar o tempo todo atento, tem que estar o tempo todo prestando atenção nos teus pensamentos, observando, conhecendo o padrão de pensamento que é normal e habitual para você, para quebrar esse hábito e corrigir. Daqui a pouco, a gente interioriza isso com tanta naturalidade que a gente já está fazendo sem nem se dar conta. Mas até lá, como eu falei no começo do vídeo, tem que insistir, tem que prestar atenção e tem que corrigir. Uma técnica muito boa para corrigir pensamento negativo é começar a se questionar. Eu não vou fazer tal coisa porque não vai dar certo. Foi o teu pensamento automático. Até então você não tem culpas. Infelizmente, por algum motivo, e assim como muita gente, a pessoa se acostumou a ter esse padrão de pensamento. Mas para um minutinho e pergunta para você mesmo: por que não daria certo? Por que eu tô achando que não vai dar certo? Porque eu não me sinto capaz para isso. Tá, mas por que eu não me sinto capaz para isso? Se tanta gente faz, se tanta gente consegue, se tanta gente é capaz, por que eu não sou? Seja lá o que for, tá, gente, que vocês querem. Como eu falei, uma entrevista de emprego, apresentar um trabalho na escola, ter um bom desempenho numa atividade esportiva, numa competição, ou ter uma conversa um pouco mais delicada com alguém para resolver algum impasse, uma reunião de trabalho, uma reunião de família, uma DR aí com o marido, com a esposa, namorado, namorada. Qualquer situação que num primeiro momento vocês percebam ameaçadoras, identifica o pensamento, porque é o pensamento que está te fazendo acreditar que essa situação é ameaçadora. E aí se questiona, mas por que eu estou com tanto medo? Mas por que eu acho que eu não sou capaz? Mas por que eu acho que não vai dar certo? Mas por que eu acho que se eu tiver essa conversa com essa pessoa, ela não vai entender e vai brigar comigo ou vai me abandonar? Mas por que eu estou achando que... Enfim, é o padrão de pensamento de cada um. Vocês têm que observar e se questionar.
e vai perguntando, igual criança mesmo, mas por quê? Tá, mas por quê? Tá, mas por quê? Até vocês conseguirem racionalizar esse medo, percebendo que na verdade vocês não têm motivo para sustentá-lo, para alimentar esses fantasminhas na cabeça e que tá tudo bem. E aí você pode pensar positivo, não, vai dar certo sim, não, eu vou conseguir. E se eu não conseguir também, o que de tão ruim pode acontecer se eu não conseguir dessa vez? Eu tento de novo, e se eu não tiver oportunidade de tentar de novo a mesma coisa, eu vou traçar um plano B, eu vou tentar outra. Mas num primeiro momento, vamos pensar que vai dar certo, que eu vou conseguir sim. E que, em último dos últimos casos, se aquilo que eu estou esperando não der certo, também não é o fim do mundo e eu vou dar outro jeito na minha vida. Esse tipo de pensamento baixa a ansiedade, aí alterando o comportamento, tendo um comportamento mais sereno e mais tranquilo, com a mente mais focada e mais concentrada, a probabilidade de você atingir o sucesso naquilo que você quer é bem maior, porque você baixou o nível de ansiedade, aumentou o nível de atenção, concentração e foco. Então, tudo é uma questão, né? Respiração, controle dos pensamentos, quando vocês perceberem que a situação de ansiedade é por conta de um pensamento negativo. Questão de viver no agora. Gente, isso é libertador demais. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link de um livro que tem gratuitamente disponibilizado no Google em PDF, tá? Gente, não tô ganhando nada não para fazer propaganda desse livro e nem tô incentivando ninguém a ir comprar porque não precisa. Na internet tem ele completo em PDF, vou colocar o link na descrição. Ele chama O Poder do Agora. É um livro para vocês se aprofundarem um pouco mais nisso que a gente está conversando hoje. De esvaziar a mente, a importância da respiração. E ele vai falar muito sobre a importância do viver no agora. Viver no agora, ele é libertador porque ele nos libertador porque nos liberta dos dois maiores males que a humanidade vive, que é a depressão e a ansiedade, que é o que a gente está falando aqui. A depressão, ela nada mais é do que a gente viver no passado. Sempre lembrando, nunca dos acertos, dos sucessos e das conquistas, mas sempre dos momentos difíceis que a gente passou, olhando para a nossa história de vida como uma forma de se vitimizar e entrando naquele coitadismo. Aí a gente vai entrando num clima de nostalgia, de melancolia. A gente vai mergulhando em crenças de que a gente é azarado mesmo, de que pra gente nada nunca dá certo mesmo, ou que ninguém nunca gosta da gente mesmo, e daqui a pouco desenvolve uma depressão, remoendo coisas que já passou e que se já passou não interessa mais pra gente, né? A lição fica, mas a experiência foi. E a ansiedade é o viver no futuro, né? Naquilo que você tem para fazer amanhã, ou mais tarde, ou semana que vem, ou no mês que vem, ou o que vai acontecer daqui 6 meses, o que vai acontecer daqui 1 ano, o que vai acontecer depois que eu me formar, será que eu vou arrumar emprego, o que vai acontecer quando as contas chegarem, se até lá eu não tiver arrumado um emprego para pagar. A gente também já fica criando problemas, às vezes até que a gente nem tem ainda, pode ser que até lá você já tenha resolvido a situação e nada do que você imaginou vai acontecer, mas a gente quer brincar de adivinha, né? Imaginar que lá na frente uma situação vai acontecer e que nós não estaremos preparados para resolver e que uma catástrofe pode surgir. E olha como a gente mergulha na ansiedade, antecipando problemas ou muitas vezes hipoteticamente criando problemas que a gente ainda não tem, utilizando o famoso e se. O e se e o vai que. Eu sou inimiga número 1 dessas duas palavras, né? Ai, mas e se acontecer tal coisa? Mas vai que aconteça tal coisa. Criatura, é agora, eu viver no agora. Amanhã, se acontecer, vai que aconteça. Pode não acontecer. Se acontecer, você vai saber o que fazer, você vê o que faz. Você não vai fazer nada agora para prevenir, para evitar que uma catástrofe que não está iminente, que não está de fato para acontecer, que não aconteça. Então não adianta, tem coisas que
são óbvias, que a gente está realmente vendo que está correndo um risco e precisa se precaver. Mas a maioria delas não é o caso, a maioria delas são fantasias que a gente está criando de coisas que podem vir a acontecer, mas que tem a mesma probabilidade de não acontecer também. E a gente está já imaginando e pensando que vai acontecer e entrando numa ansiedade, se prevenindo de uma situação desnecessariamente. Então, o viver no agora, ele também é libertador para a ansiedade por conta disso. Não interessa o que já passou e não interessa o que vai vir, é agora. Qual que é o teu agora? O teu agora está assistindo esse vídeo. Nada mais no mundo interessa para você nesse momento, porque o teu agora é esse. Que problema que você tem para resolver agora? Nenhum. Os problemas que você vai ter que resolver, você vai resolver quando chega a hora de resolver, que não é agora. Agora você está assistindo um vídeo. Se acostumar a pensar nisso constantemente, agora eu estou no banho, agora eu estou fazendo uma refeição, agora eu estou deitada me preparando para dormir, agora eu estou num passeio em família, agora eu estou assistindo uma televisão, agora eu tenho um problema para resolver, que eu vou resolver agora, então agora eu vou sentar para resolver. Sempre no agora, evitando antecipar as coisas, a gente evita entrar numa crise de ansiedade desnecessariamente. Outra técnica que ajuda muito a viver no agora, observação do ambiente. A mente está muito acelerada, tá difícil de se concentrar no agora. Toda vez que você pensa que o seu agora é esse, que então não é o momento de pensar nisso, o pensamento volta e volta e volta. Observe o ambiente. É muito simples e muito eficaz. Olha ao teu redor e vê. Vê em que cômodo